Já pensou em economizar com energia? A Território Solar realiza serviços de implantação do sistema fotovoltaico, garantindo a confiabilidade do produto e a sua satisfação. A Território Solar elabora projeto, dá assessoria no financiamento e realiza manutenção no sistema, gerando qualidade, comodidade e economia para você. Território Solar, 859-8683-8715. Olá, estamos começando mais um Expressão Feminina. Eu sou Rafaela Costa e a partir de agora a gente vai falar sobre diversos assuntos para mudar o seu dia a dia. Você por acaso está entre os 13 milhões de pessoas que está disponível para o mercado procurando uma oportunidade de emprego? Pois hoje a gente vai conversar com o professor Charles Nunes. Ele que é administrador e especialista em recursos humanos e vai falar um pouco sobre a realidade do mercado de trabalho e quais os diferenciais que você deve ter para ganhar uma oportunidade e se destacar dentro de uma empresa. No Fica a Dica de hoje, a gente tem a participação da Makeup Patrícia Castro, dando uma dica muito bacana sobre os cuidados necessários e que fazem toda a diferença na hora de uma maquiagem, é a preparação da pele. E no Minuto Nutrição, a gente tem a participação da nutricionista Renata Santos. Ela vai dar uma dica muito bacana sobre organização, que é primordial para te ajudar na hora de ter uma alimentação saudável. Então, fica ligadinho com a gente! E no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante e que está presente na nossa realidade do dia a dia. Muito se ouve falar porque a crise chegou e o desemprego chegou junto com ele. Mas será que realmente está faltando emprego? Existe uma balança onde está ali o ponto de equilíbrio, que tem desemprego sim, mas também tem vagas de emprego, mas faltam os profissionais qualificados. E é para falar sobre isso que a gente vai conversar agora com o professor Charles Nunes, ele que é administrador e especialista em recursos humanos. Charles, a gente ouve muito se falar sobre a crise, né? Desde 2015 que vem aumentando os dados do desemprego, mas aí tem essa questão do profissional qualificado que muitas vezes as empresas procuram, mas não acham, né? Hoje, como que está a realidade do mercado de trabalho para a questão das vagas de emprego? Oi, Rafaela, tudo bem? Satisfação estar aqui nesse momento desse bate-papo para a gente estar conversando sobre um assunto que é muito importante, né? Mercado de trabalho. E hoje o mercado ele é muito dinâmico, ele está exigente, né? E ele é muito seletivo. Segundo os dados do IBGE, a gente está com mais de 13 milhões de profissionais desempregados. É um número muito alto, né? Já chegou a ultrapassar isso ou hoje nós chegamos ao ápice desse desemprego? Os últimos dados que eu vi, que eu li, foram de março desse ano, né? Falam em 13 milhões e 100 mil profissionais que estão à procura de uma qualificação no mercado de trabalho. Então as empresas, hoje elas têm como selecionar os melhores, porque a oferta de profissionais no mercado é muito grande. É verdade. E aí, como se destacar, como ter um diferencial, né? Como ser aquele que chama a atenção das organizações no meio de tantos. Que esse a gente fala nem só como questão de profissional, mas como empresa, como pessoa, aquele que tem um diferencial é quem vai se destacar diante de tanta concorrência, né? Sim. E a gente vai conversar aqui, é um bate-papo, né, falando sobre algumas características que chamam muita atenção dos recrutadores, dos profissionais que estão buscando no mercado. Tem uma autoridade na área de recursos humanos, né, gestão de pessoas, que é o Chiavenato. E ele fala que a empresa precisa encontrar a pessoa certa para o lugar certo, que é o cargo, no tempo certo. Como você falou, essa questão da pessoa certa para o cargo certo. Em Limoeiro do Norte, na região, a gente tem o CineDT que dá esse suporte no acompanhamento entre a empresa e aqueles profissionais que buscam uma vaga no mercado de trabalho. Quais são as informações levantadas pelo CineDT da realidade desses profissionais que chegam a procurar os empregos?
Porque assim, quando surge uma vaga na empresa, ela traça um perfil profissional. Então ela cria uma expectativa para trazer uma pessoa que atenda aqueles requisitos. Sim. E é importante, e a gente já pode até falar no perfil profissional, né, do século XXI, dos novos tempos, aquilo que as empresas realmente buscam nos profissionais, que esse profissional ele tenha alguns requisitos para que haja esse equilíbrio, que haja essa concordância. Eu estou buscando alguém e eu vou buscar no mercado e eu vou encontrar esse alguém que esteja compatível com aquilo que eu quero. E aí a gente pode falar, por exemplo, do trabalho em equipe, que hoje é um dos pontos que chama muita atenção. Essa questão do dinamismo, da flexibilidade, de você saber trabalhar com pessoas. Até porque nós somos pessoas, vivemos rodeados de pessoas e as empresas são pessoas, né? Por mais que tenham um grande maquinário, tecnologias, mas são as pessoas que fazem toda a diferença, né? Sem as pessoas não existem empresas, né? E é muito interessante porque o trabalho em equipe, ele facilita, ele traz muitos benefícios para a organização. É verdade. Então, a gente pode citar aí o trabalho em equipe, a gente pode citar a questão da comunicação, você ser um profissional comunicativo. Como é que você está se comunicando para o mercado? A gente volta lá para aquela questão, né, da se mostrar. Eu estou sendo visto pelas empresas, qual é o meu diferencial? Um deles é a questão da comunicação, você ser muito comunicativo. Então, saber trabalhar em equipe, ser comunicativo, você já vai ter grandes chances de se destacar. Mas aí existem vários outros quesitos, como, né, a questão do autoconhecimento. A gente tem falado muito sobre isso, eu falo muito isso nos meus cursos, palestras. Como é importante que o profissional ele se conheça. Como é importante que o profissional saiba o que ele quer. E Rafaela, parece assim que isso é um assunto muito desconhecido pela maioria das pessoas. As pessoas elas não se preocupam muito com isso de saber buscar o que eu quero para mim. Qual é a minha missão? Porque a minha missão é importante que esteja alinhada com a missão da empresa. É verdade. Então eu não vou buscar qualquer trabalho. Eu vou buscar um trabalho que me dê satisfação, que me dê alegria, que me traga prazer e que eu possa contribuir de forma significativa para os objetivos da empresa. E até assim, hoje, como a gente fala muito essa questão também do autoconhecimento, quando você se conhece, você identifica o que você tem de foco, de projetos, objetivos para a sua vida, né? E aí a gente trabalha muito, por eu ser também formada em administração, a gente trabalha muito também essa questão. É a empresa que te ajuda a crescer e conquistar seu objetivo. E você ajuda a empresa a conquistar, né? É uma troca. Uma troca, né? E essa relação que eu costumo até fazer uma analogia com o casamento. Precisa ser um casamento, precisa ser uma relação sólida, confortável e harmônica. Isso não quer dizer que não vai existir conflitos, porque onde existem pessoas, existe diferenças de opiniões, existe personalidades diferentes. Mas quando eu tenho uma boa relação, quando eu me conheço, quando eu sei o que eu quero, e aí eu vou buscar isso, né, dentro de mim, quando eu descubro quais são os pontos que eu posso melhorar, isso é também muito importante, né? E aí eu sei o que eu quero, eu vou para o mercado e eu encontro a empresa que me dá o suporte para que eu possa melhorar, para que eu possa crescer, para que eu possa atingir meus objetivos. Em contrapartida, eu estou dando a ela conhecimento, eu estou dando a ela tempo, eu estou dando a ela a oportunidade também de ela atingir os objetivos. Então, é essa troca. Essa via de mão dupla, essa né? via de mão dupla. Charles, mas assim, diante desse número tão alto do desemprego, né, e que a cada ano a gente sempre escuta falar, porque o desemprego está alto. E a gente tem que pensar não dessa forma, mas sim que a gente está disponível para o mercado, né? Buscando alternativas melhores, buscando
empresas, projetos, programas melhores para a nossa vida. E com isso, existem dicas que a gente pode ajudar essas pessoas que estão disponíveis no mercado a se apresentar melhor diante de uma entrevista de emprego, de uma procura de emprego? Sim. O primeiro ponto, a primeira dica que eu dou, e eu falo muito isso, é você se conhecer. É você saber o que você quer para a sua vida. Eu quero trabalhar em que área? Preciso me identificar com algo. Sim. Né? Então, quando você encontra esse prazer profissional, certamente você vai ser mais feliz e vai dar mais produtividade para a empresa. Então, primeiro, o autoconhecimento é fundamental. Buscar se conhecer, saber o que você quer e projetar isso. Segundo, ser flexível. Como eu falei, as empresas hoje o mercado está exigente, está seletivo. E as empresas elas não querem mais profissionais para trabalhar só fazendo uma função. Exatamente. Isso é coisa do século passado. Hoje as empresas buscam, Rafaela, parceiros, pessoas que estão dispostas a contribuir de forma significativa para que os objetivos sejam alcançados. Então eu preciso ser flexível, eu preciso depreender como a empresa conduz todos os processos. Então, o autoconhecimento, essa questão da flexibilidade, saber que eu vou para uma empresa, mas eu não vou trabalhar só em um setor, isso é até gratificante, porque eu vou aprender de vários processos. Vários né? processos, eu vou passar por vários setores, isso vai me dar um conhecimento muito grande. Engrandece bastante, além da relação, né, com outros profissionais de outros setores. Então, um outro ponto que eu considero fundamental é a questão de você ser especialista. É muito importante que você se especialize em alguma área, mas você precisa ser especialista e generalista. Eu preciso ser especialista em alguma coisa, mas eu preciso entender também de diversos assuntos. Um dos pontos que eu tenho percebido que os profissionais ainda acabam que não atingindo é justamente uma visão sistêmica. Você falou dessa questão de dicas para se preparar para o mercado. Você precisa entender do mercado. Você precisa saber o que está acontecendo à sua volta. Você não precisa ser um historiador, né? um jornalista que vai entender, que vai saber de tudo. Mas é muito importante que o profissional ele saiba o que está acontecendo no país, que ele saiba o que está acontecendo no estado dele, na cidade dele, que ele não fique alheio. Se você me permite uma história, eu gosto muito de histórias. E outro dia eu estava conversando com um universitário e ele me falou que não assiste TV, que não gosta de jornais. E aquilo me chamou muita atenção. Então, veja, é um futuro profissional que está com conhecimento teórico, de repente até satisfatório, mas o conhecimento de mundo, as experiências. Né? Então, é importante que você saiba, que você entenda. Você não pode ficar alheio ao mundo, né? Porque afinal de contas, o andar das nossas atividades, elas dependem, são influenciadas muitas vezes pelo que está acontecendo no mundo, Sim. né? Taxas na área de economia, né? Decisões de leis. O dólar sobe, desce, e o que isso impacta no meu trabalho? Exato. Tem um sentido, tem um significado. Então, é muito importante essa visão holística da realidade. E uma outra coisa que chama muito a atenção dos especialistas, eu já participei de diversos processos seletivos e que na maioria das vezes eles perguntam é justamente se você participa de algum projeto social. É bem novo, talvez em algumas regiões, mas já se fala muito nessa questão, já se pergunta muito, porque a Rafaela participa da associação do bairro. Isso é um dado fundamental para quem está selecionando. A Rafaela gosta de ajudar, a Rafaela sabe trabalhar em equipe, a Rafaela é envolvida na situação. Então, isso brilha os olhos dos recrutadores. Vocês falar que hoje em dia muito se fala sobre o marketing social, né? As empresas estão muito voltadas para isso, para
projetos realmente sociais que contribuem, né, e tem essa relação também de parceria, né, com a sociedade e a empresa. E agrega valor ao produto, ao serviço que a empresa está oferecendo. Então é muito importante. Um outro ponto também são os seus valores. Quais são as suas qualidades? E aí você me perguntou sobre dicas. É importante muito que você se mostre como realmente você é. Claro, você vai precisar, de repente, melhorar em alguns aspectos, porque isso todo mundo precisa. Mas que você busque apresentar os seus valores para o mercado. Essa questão de pontualidade, proatividade, organização, isso é coisa, eu digo que obrigação, dependendo da empresa que você... Já não é mais um diferencial. Já não é um diferencial. O que as empresas querem é que você dê resultados positivos. E aí, quando eu sou flexível, quando eu sei trabalhar em equipe, quando eu sou comunicativo, quando eu consigo compreender, aí entra a empatia. Quando eu me identifico com os objetivos da empresa, quando eu tenho uma visão sistêmica do que acontece, eu tenho mais chances de ajudar, né, de atingir os objetivos. É verdade. Olha, muito bacana essas informações que você trouxe, Charles. Muito obrigada pela sua participação, por acrescentar um pouco mais de informação, de contribuir também para a sociedade de forma geral, né? Essas foram as dicas que vão te ajudar a fazer o diferencial na hora de buscar uma oportunidade de emprego no mercado.